Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar de um tema muito interessante, que são os répteis. Os répteis são animais que rastejam e estão representados por aproximadamente 7.000 espécies, entre as quais a gente pode destacar o jacaré, a tartaruga, o lagarto e a serpente. Esses animais foram os primeiros vertebrados a se adaptarem completamente à vida no ambiente terrestre. Desde que se começaram as adaptações das espécies ao ambiente terrestre, eles foram os pioneiros dessa adaptação, tá? Classificação. Eles abrangem os grupos dos quelônios, que do grego chelone, tartaruga, dos escamados, dos crocodilianos e dos rinocefálios. Os quelônios são as tartarugas, os cágados e os jabutis. Aí para vocês verem. Possui um bico duro na boca, que é desprovida de dentes. Entretanto, tem uma mandíbula, tá? Se a tartaruga ela te der uma bicada, você tem o dedo perfurado, ligeiramente perfurado, pela mandíbula dela, né? Porque não tem dente, que ela não consegue triturar os alimentos, que ela consegue sim, tá? Os quelônios são as tartarugas, os cágados e os jabutis, possuem o bico duro na boca, que possuem a sua mandíbula, podem ser herbívoros ou carnívoros. Tem uma carapaça dorsal e um plastrão ventral, que protegem o corpo como se fosse uma caixa, com abertura por onde saem as pernas e a cabeça. Os escamados. Os escamados são répteis que possuem escamas e são subdivididos em dois grupos, os lacertílios e os ofídeos. Os lacertílios são representados por lagartos como o camaleão, o iguana, pequenas lagartixas e a cobra de duas cabeças. Eles se diferenciam dos ofídeos pela presença de 4 pernas, tá? Ainda aqui nos lacertílios. Os ofídeos são escamados sem pernas. Estão presentes na natureza representados pelas serpentes e as serpentes peçonhentas, tá? Então, a gente tem as serpentes não peçonhentas e as serpentes peçonhentas. As serpentes peçonhentas injetam veneno quando picam as vítimas. Elas têm um par de dentes ocos ou sulcados ligados à glândula de veneno. E aí, quando ela pica, é como se fosse uma pequena agulha de injeção, tá? Quando ela pica, aí por dentro daquele túbulo que tem dentro do dente dela, tá? Esse dente oco, como se fosse um canal, um intravenoso, e aí ela injeta, então, o veneno dessa forma. A jararaca é a serpente que faz mais vítimas no Brasil, tá? Por isso eu coloquei uma representante aqui da espécie, para vocês verem. Ela tem essa coloração de folhiço, então ela se camufla muito bem em ambientes com muita folha, porque a coloração dela é aproximada, né, a das folhas. E aí o que acontece? Ela pica muito no calcanhar, tá? Porque ela é uma serpente que vive no chão mesmo. Existem as serpentes que são arborícolas, que você vai encontrar elas no alto das árvores, tá? Então, a probabilidade de você ser picado por uma serpente arborícola é bem menor. Agora, já essas de folhiço, elas ficam no chão mesmo, no meio da serrapilheira, que são as folhas que caem das árvores, né? E ficam ali secas, e aí você nem vê. E quando você percebe, você já foi picado. Então, por isso que a jararaca ela é a que mais faz vítimas aí no Brasil. Observem a coloração dela. Por essa razão, por essa camuflagem, ela tem essa habilidade de conseguir picar sem ser normalmente visualizada. Já o calango, né? Calango é o nome genérico dado a vários lagartos de pequeno porte do Nordeste brasileiro. Eu coloquei o rabinho aqui do meu calango para vocês verem. Vamos lá. Tá aí para vocês verem a foto do meu calango.
E aqui é um representante, né, da espécie. Isso é um nome bem genérico mesmo, calango. Você vai encontrar vários, né? Os crocodilianos. Eles estão representados na fauna brasileira pelos jacarés, tá? Então, Brasil, jacaré, ponto. Crocodilo, alligator e gavial são outros crocodilianos de outras partes do mundo, não tem aqui no Brasil. Eles possuem placas duras na pele e hábitos semiaquáticos. Têm o corpo alongado e as pernas dispostas lateralmente, do lado do corpo. Por isso que quando eles se locomovem, parece que eles estão fazendo uma flexão, né? Eles vão fazendo a marcha como se fosse uma flexão. Os jacarés podem expelir pela boca as maçãs, entre aspas, de jacaré. É uma espécie de bola com os pelos das vítimas que eles comem. Cada maçã de jacaré pode chegar a ter uma massa de 3 kg. Tá, e o jacaré para vocês verem. Rinocefálios. Os rinocefálios são representados por uma única espécie, que é a tuatara. Tá aí na tela para vocês verem como ela é. A tuatara é um verdadeiro fóssil vivo. É um lagarto com aspecto de dinossauro, que mede entre 60 a 80 centímetros apenas. E vive em algumas ilhas da Nova Zelândia. A gente não vai encontrar a tuatara aqui no Brasil. Então vamos lá, falar de revestimento e proteção. Revestimento e proteção. Os répteis possuem uma pele grossa, que podem apresentar-se com escamas, como nas serpentes e nos lagartos, ou com placas duras, como nos jacarés, ou ainda com um casco, né? Como o caso das tartarugas. Não tem glândulas na pele deles, e da mesma forma que nos artrópodes, alguns répteis fazem a muda para crescer. Vocês lembram que eu expliquei? Vocês lembram que eu expliquei para vocês que quando um artrópode vai crescer, ele libera aquela carapaça para se desenvolver e aí forma uma nova carapaça? Então, alguns répteis fazem a mesma coisa. É o caso das serpentes, por exemplo, tá? Que ela troca de pele, sem perder a pele escamosa dura, tá? Não teriam como elas crescerem. Então, elas fazem a muda, fazem a troca de pele. Esqueleto e locomoção. O esqueleto dos répteis é ósseo, e o número de vértebras que as serpentes têm é variável, depende da espécie, mas pode chegar a mais de 300. As costelas delas não se prendem ao osso externo, e isso permite essas serpentes comerem animais muito maiores que o próprio diâmetro dela, o próprio tamanho dela. A musculatura dos répteis é bem desenvolvida, tá? São musculosos, eles têm músculos muito fortes. Por exemplo, se a jiboia se enlaçar em um outro animal, ela quebra os ossos do animal, tá? Quando normalmente vocês veem uma jiboia atacar um bovino, por exemplo, ela consegue fazer isso porque ela se enrosca no corpo do bovino e como ela é muito musculosa e os músculos dela são muito fortes, ela aperta a musculatura e quebra os ossos desse animal. Depois ela vai engolir. E, nesse caso, as pernas, na maioria dos casos, são curtas e conectadas ao corpo na sua lateral. As serpentes rastejam por ausência de pernas. Alimentação e digestão. A maior parte dos répteis tem hábitos carnívoros, tá? São predadores, então, de outras espécies, então são carnívoros. Para matar suas presas, os jacarés usam a força, né, dos seus músculos, particularmente da cauda, que a cauda dele é a parte mais forte que ele tem. Então, ele enrosca a cauda, ele bate a cauda na presa, né, no animal que ele está tentando predar, e aí ele consegue, então, usando a cauda, fazer com que essa presa quebre algum osso e ele consegue, ali, então, predar. Já as serpentes usam o veneno. Os lagartos, que em geral não têm dentes, usam a língua para capturar insetos. Mais ou menos como o sapo, que é um anfíbio que a gente viu na aula passada. Não vamos misturar as coisas. O intestino dos répteis termina numa cloaca. Lembram da cloaca? Nesse caso aqui, é um orifício único para a saída de fezes, urina e ovos. O jabuti
têm hábitos alimentares herbívoros. Gente, isso é na teoria, porque na realidade eles são onívoros. Eles comem tanto carne como também vegetais, tá? Eu já criei jabuti e eles adoravam frango, por exemplo. Então, eles têm, na verdade, um hábito onívoro. O iguana marinho, do arquipélago de Galápagos, alimenta-se de modo curioso. Ele ingere pequenas pedras para poder mergulhar, que aí o corpo dele fica mais denso, né? Ele recebe um peso, então ele consegue mergulhar. Depois de afundar bastante, ele volta a subir nadando e comendo algas pelo caminho. Então, para que o corpo dele fique um pouco mais pesado, ele ingere pedras, consegue então fazer o mergulho e aí na volta ele vem comendo as algas. Respiração, circulação e excreção. A respiração dos répteis é pulmonar. A pele é seca e grossa e não ajuda na respiração, ou seja, não fazem respiração cutânea. Mas os pulmões são mais eficientes do que dos anfíbios. Vocês lembram que eu falei que os pulmões dos anfíbios, como no caso dos sapos, não têm uma alta capacidade de fazer uma boa respiração e por isso eles dependem da respiração cutânea que é feita através da pele? Se eles não fizessem a respiração cutânea, eles morreriam, porque os pulmões deles não são suficientemente capazes de fazer as trocas gasosas, tá? Mas aqui nos répteis, os pulmões são altamente capazes, tá? Então, eles não fazem respiração cutânea, ao contrário, a pele deles é extremamente seca, tá? E é bem grossa mesmo. Se tentar, até mesmo os caçadores, quando tentam atirar, né, na pele de um jacaré, de um crocodilo e tal, fica preso ali, a bala não penetra no couro desse animal, tá? A circulação é fechada e o coração apresenta 2 átrios e um ventrículo parcialmente dividido, como nos anfíbios. O sangue chega ao corpo misturado, isso é, não é totalmente oxigenado. Alguns répteis, como o jacaré, já apresentam uma nítida separação, tendo assim os dois tipos de sangue, né? Os 2 ventrículos, ele consegue ter o sangue separado, oxigenado, sendo separado do sangue não oxigenado. Sistema nervoso e órgãos dos sentidos. O sistema nervoso dos répteis é dorsal, tá? Tá na parte dorsal dele, nas costas. O sentido do olfato é bem mais desenvolvido do que o do paladar e o da audição. As serpentes são praticamente surdas. Nas serpentes peçonhentas, com exceção das corais e algumas outras, eles têm um par de órgãos termorreceptores, que são as fossetas loreais, que ela tem na frente, assim, ao lado do nariz, aqui, assim. São 2 cavidades, tá? Termorreceptoras, que são capazes de perceber variações mínimas de temperatura. Então, no caso, uma serpente ela pode sentir o calor de um rato num lugar escuro antes de atacar ele. Através dessas fossetas, tá? Que são localizadas aqui na face dela, ela consegue perceber o calor de um outro animal. Quanto mais calor, mais ela vai perceber esse animal. Os répteis são animais heterotérmicos ou ectotérmicos. O que significa isso? Para se aquecer, eles precisam se expor ao sol. Se o calor aumenta, eles procuram a sombra, já que não possuem glândulas sudoríferas, que seriam as glândulas que fazem a termorregulação, né? Quando o animal ele soa, ele expele calor, então ele se termorregula. Nesse caso, como eles não possuem glândulas sudoríferas, eles se escondem quando o calor está intenso, tá? Eles podem até mesmo se enterrar até 2 metros abaixo do solo ali para ficar em um local um pouco mais fresco. Como a sua temperatura acompanha o ambiente, esses animais dormem profundamente no frio intenso, que é chamado hibernação, ou no calor excessivo, que é a estivação. E a estivação, então, normalmente eles se afundam na terra, tá? Procuram um ambiente mais ou menos fresco, para que eles possam ficar ali durante um tempo em estado de dormência, ou estivação. Reprodução. A reprodução nos répteis é sexuada e os sexos são separados, ou seja, macho e fêmea. Existem répteis ovíparos, vivíparos e ovovivíparos.
Nesses últimos, ovovivíparos, os embriões se desenvolvem dentro do corpo da mãe, mas alimentam-se dos próprios ovos onde eles estão contidos. Se os répteis já possuem pulmões com uma superfície interna razoável e não depende demais da pele, no caso, para fazer a respiração cutânea, a conquista definitiva do ambiente terrestre se dá pelos ovos com casca e com estruturas que permitem a sobrevivência do embrião dentro do ovo por vários dias. No ovo, geralmente encontramos casca resistente e porosa, que permite a entrada e a saída do oxigênio, impedindo que esse ovo seque, tá? A clara, formada por albumina, que é um tipo de proteína. A gema, formada por várias substâncias nutritivas, como proteínas, gorduras, que com a clara servirão de alimento para o embrião que está se desenvolvendo ali, tá? Calasa, a porção mais consistente da clara, que prende a gema. Disco germinativo, é o ponto na gema em que está o embrião, desde que o ovo tenha sido fecundado, nesse caso. Enquanto o embrião se desenvolve, ele conta com outras estruturas que garantem a sua sobrevivência por vários dias, uma vez que, durante esse período, ele está fechado no ovo. Saco de gema ou saco vitelino, tá? É relacionado com a nutrição desse ser que está se desenvolvendo ali. Bolsa d'água ou âmnion, que evita que o embrião seque e protege contra choques mecânicos. E, por fim, o alantoide, que faz as trocas gasosas entre o ambiente e o embrião, além de acumular as substâncias tóxicas da excreção, que vai eliminar, então, as substâncias da excreção desse embrião que está sendo desenvolvido ali. Com a fecundação interna e o ovo, os répteis não dependem mais da água para a reprodução e o desenvolvimento. É por isso que eles são os mais adaptados ao meio terrestre, tá? Eles não dependem da água nem mesmo para a reprodução, que é o caso dos anfíbios que dependem da água. Eles não dependem. Algumas espécies de tartaruga põem um grande número de ovos, mas não chocam. Os ovos ficam lá, enterrados na areia. E o calor do sol substitui a mãe, então, nessa tarefa. Como fica lá na areia, o que acontece? Eles são aquecidos pelo sol e aí, no momento certo, eclodem os ovos e as tartaruguinhas nascem e vão correndo em direção à água, tá? A jararaca ilhoa é uma serpente que vive na ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo. É um caso curioso. Essa espécie possui no mesmo indivíduo os dois sexos, embora não sejam funcionais ao mesmo tempo. Se trata de um caso de hermafroditismo. É apenas uma exceção, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo do nosso vídeo. Toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos. Um beijo e até a próxima.